Bom, sou Diego Melhano, sou do Santiago do Chile. Eu vim aqui a Dourados para visitar um seminário de tecnologia guarani, também conhecer o professor Antônio Dario Ramos. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a vocês pela presença. Eu falo portunhol, então você vai ter que desculpar minha fala, minha pronunciação, mas vou falar com mais devagarinho para poder me dar a entender. Eu estou muito interessado na história guarani, a história do povo guarani, mas também na história das fronteiras, a história do século XVIII. Eu sou de formação filósofo, mas estou muito interessado na história da América, também na história das insurreições, principalmente das insurreições ou as formas da resistência indígena ou dos povos originários no contexto das demarcações das fronteiras, não? É uma forma também, um modo de fazer uma crítica também a como foram impostas as fronteiras na América. Então, nesse contexto é que eu descobri a figura de Cepete Araju, descobri também a revolta dos guaranis no Rio Grande do Sul, uma região longe, também do Chile, também aqui do Dourados, mas tem muitas vinculações, através das redes, através das comunicações, que já nessa época é muito interessante descobrir os modos que as pessoas se comunicavam através de comunicações escritas, através de mensagens na escrita entre os mesmos dias das revoluções. Então, esta fala tem interesse em falar de Cepete Araju, porque no Cepete Araju temos essa imagem histórica, mas também uma imagem que nos chega através das falas, da oralidade. Tem os documentos e tem também o que se diz de Cepete Araju. Porque temos muito pouca informação sobre o Cepete, então temos que sempre fazer essa reconstrução, pensar na história, na documentação, e também pensar os modos em que a memória transcendeu além dos documentos. Porque tem isso, tem esses dois caminhos. Mas no contexto como falava o professor Antônio Dario Ramos, estamos na época das revoluções jesuíticas. E aqui temos um mapa das revoluções feito por um jesuíta, José Quiroga, um jesuíta galego, também uma navegante que no ano 1749 faz este mapa onde ele assinala as revoluções, ele fala aí mapa das missões da Companhia de Jesus, onde temos acá a Cuenca do Prata, o Rio Paraná, o Rio Paraguai, o Uruguai, o Rio Paraguai, e ele está assinalando aqui mexeu, não devia ter mexido. Voltou. Então, nós agora estamos nessa região, Claro, Rio Grande do Sul, temos um mapa que tem muitas distorções, Google Earth, não temos ainda muito pouca informação dos mapas, mas nas navegações, anotações de latitude, longitude, foram fazendo uma imagem dos mapas através dos rios, e também ele vai assinalando outros povos que habitavam na região. Aqui ele fala dos minuanos, genoas, charruas, ele fala dos ubanás, guaicurus, e também aqui ele fala de os guaranis, a região das missões jesuíticas, os 30 povos nessa época, que tem um espaço alto do Paraná, entre rios Paraguai, Paraná, Uruguai, e o rio Uruguai, no rio Ijuí. Mas
Temos povos e tem o território, não? Porque os povos têm mais construções urbanas, mas também tem grandes estâncias. Estâncias onde eles tinham as chacaras, tinham os gados, não? Se praticava muito a ganaderia, tem muitas vacas. Tem tantas vacas que chegou a surgir uma raça de gado, não? O gado cimarrão, que se falava. Mas depois foi extinto na época da Corambe. Muita explotação do gado fez a extinção do gado cimarrão. Mas este é um mapa muito mais interessante que o anterior. Ele foi feito pelo jesuíta checo, Tadeo Hennis, mas ele fez o mapa com os guaranis das missões. E se vocês olham bem o mapa, o norte está para lá, não? E isto é o mapa dos domínios do São Miguel. São Miguel é uma das traduções do Oriente, do Uruguai, de onde foi feito. Aí se fala que CP não nasceu no São Miguel, nasceu no São Luís. Mas o nascimento de CP não temos muita informação, mas ele sim era de São Miguel, era um miguelista. Agora não podemos olhar bem, mas nesse mapa, olhamos, colocando para o norte, onde se pode ver, ele vai falando aqui do Tetangue, falando das terras antiguas. Entonces, este mapa foi feito no contexto da demarcação das terras. Então, foi um mapa feito para a defesa da terra, que ele fez com os indígenas das missões. Não é um mapa feito só por um jesuíta como o anterior, sino que foi feito, tem muitas grafias distintas, tem muitas dibujos também. Então, isso é muito interessante de pensar. Os modos através dos quais, já no contexto da terra, eles vão fazendo metodologias de defesa da terra. Esta foi uma, mas também se escreveram cartas para enviar às autoridades da colônia e também a resistência através da luta armada, ¿no? Que também foi onde se fez o protagonismo. ¿Va bien con la colônia? Ótimo. E este é o mapa do Tratado de Madrid, ¿no? Eu, como falava na canção, que foi uma perfeita introdução a esta fala, é Espanha e Portugal invadindo o território guaraní das missões. Por que o território guaraní eram as missões jesuíticas? Bom, em cada missão temos 2 jesuítas somente. A poblação total das missões era 120.000 pessoas em censo. Que os jesuítas tinham assinaladas no registro, na documentação, mas tem muita população que também está nos alrededores, nas fronteiras, nas estâncias, nos povoados mais pequenos, que se fala dos postos, não? Eram povoados muito mais além dos centros urbanos das missões, das cidades. Então, na Europa, Portugal era um país muito avançado na cartografia, o país mais avançado na cartografia na Europa praticamente. E eles fizeram também seus próprios mapas. E com este mapa eles dizem, bom, agora nós temos que fazer uma fronteira feita no mapa para dividir nossos domínios. Até esse momento, na história do Ocidente, da Europa e da colônia, não tem fronteiras feitas com mapas. Só tem o que se falava do Tratado de Tordesillas, que era um paralelo imaginário feito no ano 1500, que pelos 250 anos foi o que marcou os limites da Portugal e da Europa. Então, supuestamente o paralelo passava por aqui, mas os portugueses, através dos bandeirantes, eles entravam pelo continente, entravam e iam fazendo
instalaciones urbanas para ir instalando o colonialismo no interior de América. Entonces ya en el siglo XVIII, en la época moderna, ellos con un nuevo instrumento, o mapa, más política, ellos dicen, bom, ahora vamos a hacer un mapa donde la línea va a fichar un límite según nuestros dominios y la línea va de acá. Por acá va, es un mapa modificado, ¿no? Si ustedes olhan, o Brasil, o Chaco, a verdad está por acá. Entonces ellos dicen, no, nuestro territorio es mucho menor. Mas en verdad ellos sabían que esto estaba por aquí, ¿no? Una forma en que el mapa también fue una forma de engañar, ¿no? En la negociación. Ellos hicieron un engaño a través del mapa. Entonces ahí el contexto de esto es que en esta línea, ¿no? Tenemos el lago Merín, o Castillos Grandes, tenemos pero hoy sería Portalé, un poco más aquí de Casino. Y el mapa tiene que estos dominios son para España y estos dominios son para Portugal. Y los 7 pueblos, los guaraníes, están acima. Los pueblos de São Borja, São Nicolás, São Luis, São Lorenzo, São Miguel, San Juan, Santo Ángelo. Todos esos pueblos tienen que ser vaciados y ocupados por los portugueses. Ahí tienen una población de 30.000 personas. Los pueblos del lado occidental del río Uruguay, tenemos río Uruguay, esos pueblos ainda eran los jesuitas, los guaraníes, mas ellos tienen que hacer una transmigración no año 1750. Mas no tem onde tem terras, acá tem también las charrúas que no quieren la presencia de los misioneros. Los pueblos del lado occidental dicen no tenemos espacio, nuestras chacaras no son suficientes. Entonces se genera una división de los pueblos. Algunos dicen sí, vamos a hacer la transmigración, muy pocos. La mayoría dicen no, nos queremos ficar nuestro pueblo. O pueblo que tiene más recepción a la transmigración es la Borja, o pueblo más central. Un pueblo que tiene menos presencia de los guaraníes, más presencia de los charrúas. Más los pueblos, los 6 pueblos del río de Ijuí, Yacuí. Y esos ríos, esos pueblos van a resistencia. Los 2 pueblos que tienen más presencia en la resistencia son São Nicolás y São Miguel. Son los pueblos más antiguos. San Nicolás fue fundado por o antepasado de Nicolás Ñanguirú, y Nicolás Ñanguirú ainda, o nieto, o bisnieto de Nicolás Ñanguirú, era ainda el cacique de São Nicolás. São Miguel era un pueblo que fue expulso también de los bandeirantes y volvió a territorio no final de 1600 y fue nuevamente construido y creció a tal punto que los pueblos de San Juan es un pueblo que surge de San Miguel, ¿no? Y así se va poblando nuevamente esta región. Bueno, ese es nuestro contexto histórico, ¿no? Para tener una noción de eso que se llama la guerra guaranítica, ¿no? La guerra guaranítica es también una categoría de la historia. Nós también podemos hablar de una revolta, de una insurrección contra la demarcación de las fronteras. Cada pueblo tiene su identidad. No es que nosotros se habla de 30 pueblos. Bueno, sí, tienen 30 pueblos las misiones, mas cada pueblo tiene su propia identidad. Por eso se puede hablar de los misioneros, se puede hablar de los miguelistas, los luisistas, los angelistas.
cada povo tem sua identidade. Ainda que os povos sejam uma experiência de desprendimento do povo que cresceu muito. Por isso, agora nós falamos de São Miguel. Não? Isso é uma construção de como foi a igreja de São Miguel, feita pelos construtores guaraníes das missões, e tem como está agora as missões da igreja de São Miguel, que é um patrimônio da humanidade. Você vai para São Miguel das Missões, pode visitar, tem ali um museu, toma uma ruta de patrimônio ainda hoje. Mas como eu falava, hoje, se falamos da guerra guaranítica, é muito complexo, não? Seria uma fala muito larga e nós queremos falar de Cepete de Araju. Cepete de Araju, nas fontes históricas, temos estes materiais. Se nós pensamos, os jesuítas que conheceram a Cepete, então eles falam de Cepete de uma forma mais cercana, não? Temos esses testemunhos. Mas temos também os testemunhos dos inimigos do exército, que o Cepete inimigo, o Cepete no contexto da guerra. O Cepete quando aparece a través de pequeños grupos armados atacando a los espanhóis. Y después de los enfrentamientos, las autoridades coloniales, los españoles, hacen muchas interrogaciones a algunos detenidos, los toman presos, ¿no? Después en Buenos Aires también hacen una interrogación. Por ejemplo, Antonio Trapayú, Alberto Caracará y Nicolás Nienguirú son personas que años después pagan, lembrando lo que aconteceu nas missões no contexto da demarcação da fronteira. E eles aí lembram a actuação do CP. E também temos essas fuentes para pensar no CP na história. E aí no CP temos, então, três episódios muito importantes. Um acontece, bom, na verdade são quatro, mas o primeiro é manter o começo da revolta no São Miguel. O que acontece? O que acontece é que no São Miguel empieza a circular uma história de que o arcanjo São Miguel descendeu dos céus e falou: vocês não podem entregar esta terra. E uma criança, Aloncito, viu a São Miguel. Mas depois, no sur de la estancia del pueblo São Miguel, también se comienza a falar: no, São Miguel apareceu y él dice que tenemos que defender nuestro pueblo. Y eso fue incluso feito por un cacique muy antiguo, Alonso Trapayú, que no es Antonio Trapayú, es otro Alonso, ¿no? Y también la crianza se llama Aloncito. Y Cepete de Araju comienza a falar: sim, São Miguel no quiere que nos entreguemos las terras. Con eso empieza a circular la idea: no, a transmigración no hay a transmigración. Y eso es el primer episodio de la revuelta. En ese contexto también hay un cura jesuita, Luis de Altamirano, que entra a Europa para hacer la transmigración. Y Luis de Altamirano tiene que escapar de las misiones porque los indígenas, las misiones guaraníes comienzan a decir: él es un portugués disfrazado, él está recibiendo dinero de las misiones por nuestra ciudad y por nuestro pueblo. Y Luis de Altamirano, él no entendía nada y tiene que huir los pueblos de un momento a otro. Entonces, este comienzo en que Luis de Altamirano tiene que huir las misiones en 1752, yo acho que es el comienzo de la revuelta. Eso es. Temos después, no año 1753, no posto de Santa Tecla, no sur de São Miguel, llegan las misiones de demarcación para instalar un marco de piedra de mármol que ellos traen de Lisboa, y decir: acá está el punto de la frontera. Mas ellos llegan a Santa Tecla, que era las fronteras austral de São Miguel, y ahí está Cepete de Araju y dicen: usted no va a pasar.
menos con los portugueses que son nuestros enemigos. Entonces, a primera resistencia no Santa Tecla, que no acontece un enfrentamiento armado, no hay muertos, mas eles dicen, você não vai passar, você não vai receber comida, você vai ficar acá ou você se vai. Mas depois, no ano de 1754, que vamos voltar ao mapa, temos esta a conexión aquí no río de Jacuí. Esto era un punto de conexión con los asentamientos portugueses aquí. Y allí en el río Pardo se tenía una formación en artillería. Ellos hacían cañones por tacuara, puertas en cuero de gano, y se ve haciendo artillería. Y ellos van y atacan a los puertos de los portugueses, mas ahí también es apresado junto a un grupo de atacantes. Entonces ahí hay un escenario donde se ve apresado por los portugueses, por un grupo de aproximadamente 50 prisioneros, indígenas prisioneros, mas él logra escapar. Hay otros que eran presos, ¿no? Ahí tienen un guaraní escritor que se llama Crisanto Naranda, que pasa un diario sobre cuando estuvo en la prisión de los portugueses no agruparon. Que después es llevado para lo que era Castillo Grande, ¿no? Después, el siguiente enfrentamiento acontece no para bater, ¿no? Este es un mapa por el norte movido, ¿no? Esto es Santa Tecla, ¿no? Y en los años 1755 los ejércitos habían intentado en el año 1754 entrar a las misiones, mas tienen resistencia los Yapeyú, que ahí tiene otra lideranza de nombre Rafael Paracatú, y Rafael Paracatú va con un grupo de 1000 indígenas y detiene o avance de los militares españoles, mas ahí él también apresado y muchas otras personas también mueren. Mas el ejército decide no avanzar más. En los años 1755, portugueses y españoles se juntan, que eso es lo que se llama la Guerra Guaraní, ¿no? En 1755, 1756, y hacen un ejército de 3000 personas en total. Y los guaraníes comienzan a hacer sus propias coordinaciones, más ellos saben que, porque ven, es muy complejo. Entonces se meten a ellos y dicen, yo voy a adelantar, voy a hacer grupos que se podrían hablar como de guerrilla, grupos más pequeños, y no un grupo grande como el que estaba coordinando otra lideranza de la tierra, que era Nicolás Ñinguirú. Mas hay otras personas que también eran muy importantes en ese contexto. Felipe Subá, Miguel Maguerá, que era también un miguelista. Todos van por los pueblos, juntando personas, más el tiempo que iba a tomar reunir la cantidad de personas para poder hacer un enfrentamiento a un ejército de 3000, tomó mucho tiempo. Entonces ve ahí gente negra, comienza de febrero, él toma la delantera y va a empezar a atacar a los avanzados militares que les avanzaban. Todo el ejército, algunos iban adelantando, entonces los que se adelantaban eran atacados por CP. Y ahí muchos militares de los colonos mueren, muchos. Entonces fue una táctica efectiva, fue efectivamente una buena táctica, no se paraba mucho. CP es una buena estratega, o se para aquí, o capitán CP. En ese contexto, él asciende en las categorías que los guaraníes, como tenían en ese entonces una formación militar, formaban milicias guaraníes, que es otra historia que ya você va a poder las clases ahondar, ¿no? Ellos tenían milicias,
tienen cargos, o alférez real, o corregidor, o mayordomo, tienen esos cargos, ¿no? Entonces se ve ascendido a corregidor. Él tiene entonces un cargo militar, se fala de capitán, eso que en ese entonces se falaba de capitán. Más no sabemos si eso es algo que los jesuitas anotan los diarios o si efectivamente las personas falaban de él como un burubichá o más bien falaban de él como un capitán. Entonces, en ese contexto, los españoles dicen: wow, aquí nos están atacando, y hacen una escuadrilla y van y atacan a OCP y a Seguro. Y en ese contexto es que OCP cae en la guerra, tumba tumbó en el echado, cayó de su caballo, y al caer de su caballo es que recibe un ataque, ¿no? De una... se habla de Chile, lanza. Recibe una lanza y él, la muerte que se habla de él es con mucho martirio, ¿no? Se habla que él fue torturado con pólvora, se habla incluso que él después fue decapitado, y también que el disparo final fue hecho por José Joaquín Viana, que era el gobernador de Montevideo. Entonces, toda esa historia que se habla de un martirio de ICP también tiene mucha vinculación con la santificación de ICP que ven después, ¿no? Que también su muerte fue muy dura, ¿no? Y muy lenta. Y eso generó una gran conmoción a las personas que estaban en el contexto aquí de la guerra. Esto aconteceu donde hoy es São Gabriel, y específicamente donde se fala la sangre de Pica. Ahí donde había tumbado, y su cuerpo después fue recuperado de los otros combatientes y después fue enterrado en algún lugar, no se sabe dónde. Más yo acho que puedo decir unos cerros que se llaman los cerros Calvos o cerros Batorí, mas eso es una pesquisa que se tiene que hacer ainda, ¿no? Eso aconteció el 7 de febrero de 1756. Entonces ahí a gente, las personas van para lá y se reúnen en el arroyo de Caibaté. El arroyo de Caibaté, que también es un cerro, para también cochilla, ¿no? Es un cerro, una cochilla. Y ahí se juntan 1700 indígenas, 1500, mas ainda no llegaban todos. Ellos comienzan a hacer templo para que lleguen más personas, lleguen incluso los que se falaban los infieles, que eran los pocos no cristianos o que no formaban parte de las misiones, ¿no? Los charrúas, enoas, que les hacen un pacto a través de una entrega de tabaco, hierba, algodón, principalmente de tabaco, hierba, y hacen una negociación. Entonces están esperando también que llegue más gente al arroyo de Caibaté, mas a espera no acontece, y el 10 de febrero ellos reciben un ataque del ejército y ahí acontece una grande matanza, ¿no? En el arroyo de Caibaté. La cifra de la matanza no se sabe ainda, se habla de 600 a 1000 o incluso más de 1500. Se habla de las personas que mueren en el Caibaté. Mas eso no es el fin de la resistencia, ¿no? Después se juntan 3000 en el arroyo Chumuelí, que era el último punto de la fortaleza de San Miguel, que les pasen allí una estacada en el muro, que es un muro que pase Miguel Mairá y otras personas. Mas este último episodio de la resistencia no es muy eficaz. Después de eso, los ejércitos entran a las misiones, mas cuando ellos entran a San Miguel estaba sin personas, todos huyen, incendian el pueblo. Ellos prefieren que el pueblo sea destruido antes de entregarlo a los enemigos. Son los diarios. Aparece que el pueblo es destruido, totalmente vaciado. Todos escapan a otros pueblos, vuelvan a
os montes, van para outros povoados, então tem essa situação. Depois já os exércitos vão avançando pelos povos, não? E aí começa uma história, mas nós vamos falar agora de ICP que era como a pergunta é, como a memória de ICP chega até nossos dias? Como foi? Foi pelos documentos que eu falei, dos jesuítas, do exército, dos interrogatórios? Ou foi também porque o território tem a memória? Foi também porque se fez alguma materialidade, algum tipo de construção para lembrar? Eu acho que tem muito a ver também com a ideia de que ali, no Arroyo Carabaté, temos ainda hoje este monumento que é uma cruz. E este é o texto da cruz, não? 6 anos depois do acontecimento do Carabaté, os demarcadores voltam para fazer seu trabalho de a construção do marco, da fronteira. E eles escrevem no diário. Hemos visto, hemos olhado e encontrado uma cruz muito grande, uma cruz de pau, eles falam de uma cruz arborizada, não? E a cruz tem um texto, não? Este é o diário de demarcação, assim é como aparece escrito no diário, ¿no? No manuscrito. E eles descrevem a cruz que se encontra no Carabaté, e ven que tem este texto escrito em guarani, ¿no? Que fala que a 7 de febrero el corregidor José Ventura, su nombre era José Ventura, que Arayú, Guarín y Pipe Sábado Ramos, ¿no? Murió en una batalla cuando era sábado. Y el 10 de febrero es cuando ocurre la grande batalla, un martes, donde 9 pueblos, no se para de 7 pueblos, se para de 9 pueblos. Aquí no tengo un povo de São Borja. São Borja no se une en esta batalla, mas tem un povo de Santa María de la Cruz, Santa María Mayor, La Cruz y Concepción. Y Nicolás Ñenguirú era de Concepción. ¿Y por qué esos povos? Porque esos povos también hacían parte de la ribera oriental, sus estancias, sus familias, teniendo las relaciones de parentesco, ¿no? Entonces, aquí se fala de que 1500 soldados estuvieron allí y muchos curumichas murieron aquí. Mas esta palabra hay un misterio ainda, ¿no? No se sabe si los demarcadores hicieron alguna transcripción, ¿no? Así como aparece, ¿no? Las traducciones dicen muchas veces que murieron 1500 soldados ahí, ¿no? Y el 4 de marzo, Miguel Maidá mandó a hacer esta cruz, esta Santa Cruz, Marangatú, que aquí aparece sintetizado en Ametú, esta Santa Cruz de los soldados aquí. Esta cruz, si ven, hoy es una cruz de concreto, fue conservada un tiempo. Después, yo hallé otros diarios, en 1780, donde se fala que en ese lugar ainda hay una cruz, donde se tem abóboras, peseños, flores, y que es un espacio que tiene un cerco y que está protegido los animales que andan ahí de los campos. Y ainda no comienzo del siglo XX se fala que ainda queda el asta de la cruz. Por eso después, 200 años de la batalla de Carabaté, es cuando se construye este monumento, pero en honor de Dios. Entonces tenemos ese material que permite la memoria que se pierde en un espacio que siguió siendo visitado y cuidado por muchos años después. Y tenemos no contexto da recuperação da memória de ICP, na San Gabriel ou San Gabriel,
Temos também também um monumento onde se diz aqui que está o local onde ICP tombou. E uma frase, ok, hoy vive de olla, que é a frase que não figura nas documentações, mas se fala que o ICP, pouco antes de su muerte, ele disse: esta tierra tiene dueño, esta terra tem dono fora. E tem também aí uma estátua de ICP. Então, ICP foi virando muito conhecida, não? Foi, de algum modo, hasta hoje muito popular no Rio Grande do Sul. Ele falava, Antônio, de uma figura do folclore gaúcho, uma figura da identidade rio-grandense. Por exemplo, no pórtico da San Miguel das Missões, outra versão da frase, hoje, o que depois já dá. Também figura no pórtico das Missões. Então, até hoje tem a Romaria da Terra no Rio Grande do Sul, que é feita na data em que foi morto ICP Teraju e aconteceu a batalha no Paibaté. Esta é a versão número 39, no ano 2016, 260 anos depois da batalha de Paibaté. Foi uma procissão até Paibaté, onde as comunidades de Guarani, da região e de outros, tanto de Brasil, Argentina, acho que também da Bolívia, da Paraguai, voltam a reunir-se no Paibaté. E aí temos, se vocês quiserem olhar o filme Guarani do Sol, aí tem um registro de como foi o encontro e a fala que deu Maurício Gonçalves da Silva, coordenador do Conselho Estadual dos Povos Indígenas da Comissão da Terra Guarani, morador da aldeia de Itacua, em Porto Alegre. Ele dá uma fala no sítio do Paibaté. Dessa fecha, dessa data, se faz o encontro ICP Teraju, que já tem a 10ª versão do encontro ICP Teraju. Foi a ocasião em que o povo guarani do Rio Grande do Sul começa a fazer também seus próprios encontros fora porque a Romaria da Terra também tem muita influência do movimento sem terra, também da CIM, da CPT, Comissão Nacional da Terra também. Esta vai ser uma placa que também que se construi nessa data. Então, e o que fala Maurício Gonçalves? Este território que a gente está pisando nele agora foi território guarani. E sempre foi território guarani. E é território guarani. Mas, por ganância, por interesse econômico, está já na época, esta terra já não está na mão do povo guarani. Mas a gente sempre, ao mesmo tempo, que a gente está muito forte, a gente é índio, a gente é guarani. E a sangre forte, tanto é que ao longo dos tempos não conseguiram exterminar a este povo. A este povo está aqui hoje. O CP, o cacique, o grande cacique, não morreu. Ele não morreu. Por que ele não morreu? Porque o povo CP está aqui hoje. Isso a propósito da pergunta, como é que a memória de CP ainda está viva, não? Porque ele não morreu. Ele tumbou na Sangalabica, ele foi atacado pelos espanhóis, mas também foi feita a cruz, mas ele não morreu. Incluso no Montevideo, na Uruguai, se fala muito de ICP, mas é outro cacique ICP, do século XIX. Que também se sabe que ICP tinha filhos, não? Tinha crianças. ICP na língua charrúa também significa sábio, não? A pessoa que é muito sapiente. ICP falava guarani, falava português, falava espanhol, era muito bom na artilharia, fabricava os caminhões de Itaquara,
hacia la pólvora, también tenía muchas habilidades. CP también fue lembrado ahí no juego da Rio Grande do Sul, do Uruguai, todo, porque se fala da banda oriental do Rio Uruguai. Entonces tenemos incluso hoy muchas representaciones de CP, ¿no? Es muy interesante también hacer el ejercicio de olhar cómo es que OCP no solo tiene después en la literatura muchas expresiones, que también son parte de la mitología que ronda OCP, de romances, o tempo vento, Rico Bellísimo fala mucho de CP, Alci Cheiche también escribe CP, y Los Siete Povos, un romance que tuvo muchas ediciones. Después de unos 200 años, no Rio Grande do Sul, se forma una discusión sobre si CP es o no un ícono, un héroe do Rio Grande do Sul. Los más nacionalistas falam, no, él no fue un brasileiro. Mas otros falam, no, él fue también una persona del territorio, defendió el territorio. Ahí se formó una discusión en el año 1950. ¿No? Tiene esa discusión en los comienzos cuando es construida la cruz y caída de también tiene la historia de Tipo Santo, ¿no? Sao CP. Aunque también Sao CP era también se falaba que CP era la traducción de José. Esa es otra historia sobre por qué OCP era también una forma de decir otra forma de decir José. Tem también la historia de João Simões Lopes Neto, en el libro Lendas do Sur, un libro feito no comienzo del siglo XX, no comienzo de 1900. Él dice que escuchó de una mestiza de Rio Grande do Sul, él escribe así, una señora muy bella, dice que ella cantó un poema de CP. Un poema que fala disso, que tenía un lugar de CP que brillaba, que era probablemente esta marca de variola, ¿no? Y que ese lugar brillaba cuando él estaba luchando. Y que por eso CP también, después de su muerte, le ascendió a Zeus y ficó en el Cruzeiro do Sul, ficó como una estrella. Y hay muchos poemas, muchas canciones que hablan también de la inmortalización de CP no sé. Por eso en otras representaciones vemos a CP ahí con la estrella brillando en la testa, ¿no? También aquí un facho un rayo de luz, ¿tienes facho? Sí, facho de luz. Porque el nombre, porque Ayú también es la luz, ¿no? Un registro da parte de la idea de Yu para la luz do sol do indestructible, ¿no? También que Ayú tiene una idea de lo indestructible, ¿no? Tiene esto de lo indestructible. Por eso la representación tiene mucha luz, ¿no? Porque aquí están los barcos que venían de Europa y de aquí a San Miguel de las Misiones. Incluso ahora, en el contexto que CP fue nombrado héroe nacional, el tema un sitio no panteón no fue recuperado por el Partido Socialista de Brasil, ¿no? Y en ese contexto se hicieron muchos, esto fue editado por la Cámara de Diputados aquí de Brasil, y hicieron también un cómic, aquí está en el momento de la muerte de CP, el obispado de José Joaquín Viana. Esta aquí tem a CP, o lugar de CP tem forma de lua, ¿no? Todos estos materiales que ustedes pueden encontrar en internet. Y también no Rio Grande do Sul tem muchos monumentos feitos por distintos artistas. Aquí se puede leer que dice esta tierra tem donos, ¿no? También con las flechas y las lanzas, que fue o método de la guerra paralítica, fue hecho con lanzas y con flechas principalmente. Esto es un gran Porto Alegre, ¿no? Donde está la historia de la región, también la figura de un CP, también con la frase esta tierra de
Então aí você vai muitas representações na actualidade que falam de ICP. Incluso tem jogo de celular, agora não está disponível, lamentablemente. Foi feito incluso jogo celular de ICP que era que isso ganhou prêmio na época. Então, eso es muy interesante, ¿no? Porque al final la corta, OCP fue recuperado de muchas formas de imaginar cómo era o guaraní misionero, ¿no? De qué modo vestían, de UCP, ¿cómo se pararía? Un super saiyajin, ¿no? Muy musculoso, ¿no? UCP, que es muy distinto a este segmento. Mas eso es también otro tipo de olear, ¿no? A mí me ha interesado principalmente el modo que ustedes pueden encontrar en YouTube, si ustedes buscan encontros de que quiera Dios, ahí tienen las falas de distintas lideranzas, donde ICP siempre aparece con la idea de ICP como una idea de cómo pensar hoy la demarcación de las tierras, cómo pensar hoy también que ICP fue también nuestro favor, ¿no? ICP fue nuestro favor. La sangre de la tierra también indica que esta tierra es nuestra, ¿no? La idea del cuerpo y el territorio no se te. O nombre de la tierra también. No lugar do Salvador, hoy se hizo una retomada que tiene un nombre de ICP Tierra. Porque todas estas apropiaciones de CP, tem un CP que quiere ser un CP proto o pre-gaucho, donde la idea de esta tierra tem tono es utilizada por los fazendeiros, onde el concepto de Yará es pensado como dono de la propiedad privada, no dono de una propiedad colectiva como pensaba CP en la época de las misiones. Porque si bien en la época de las misiones hay muchos elementos que fueron del contexto, la protección del gado, la cristianización, las formas de la educación jesuita, cómo fue feita, cómo fue haciendo una adoctrinación, ¿no? Lo importante es que en las misiones no tiene ainda propiedad privada, no tiene dinero, tiene mucho trabajo comunal. Entonces, ainda hoy se fala de las misiones como una utopía do pasado. Las canciones que usted puede encontrar también se fala de cómo se vivían las misiones, también se vivían en comunidades, también se vivía y se compartía la tierra. O sistema político de gobierno de las misiones era también a través de un sistema de cabildo, donde los caciques tenían la representación de sus grupos y ahí ellos tomaban las decisiones. Los días de esta época se para mucho las asambleas. En todas las resoluciones de ir a la batalla se hacían en asambleas. Entonces, el contexto en que en 1750 se desencadena la revuelta y se pide a la Yu, toda la lideranza, en un contexto de autogobierno. Los jesuitas quedan totalmente de lado. Aquellos que eran muy cercanos a los jesuitas son vistos con desconfianza. La gente toma todo el poder de las misiones y pasa la resistencia. Y en ese contexto es que se pide a la Yu, fue una lideranza mutual, más también los ejércitos de la Europa están mucho más modernizados, tienen otras armas, tienen otro sistema de caballería, entonces eso también hubo mucho en contra en ese contexto. Más como método de ICP fue muy efectivo y también su espíritu valeroso, coraje de ICP fue fundamental en el contexto de la guerra. Tengo una canción en vía guaraní muy buena que para eso, que ICP luchó y nos enseñó a luchar. Él nos enseñó en el tiempo coraje. ICP viene en todos lados, dice aquella canción. Quizás se puede encontrar después. Sí, se tem ela. Ah? Você tem ela aí? Está no YouTube, não, tem. Está no YouTube? Sim. Sim? Mas depois pode encontrar. O que é que pode agora? Não, isso.
Isso. Tá bom? Isso. Dá para falar muito, mas... Pessoal, eu acho que a nossa aula nós temos bastante tempo ainda, tá? Eu acho que tem muita informação aqui, né? E eu acho que a gente poderia abrir para perguntas mesmo, né? Perguntas sobre CPE. Deixa eu dizer muito rapidamente aqui. Veja, CPE era um Guarani cristão. Ele foi o único que resistiu? Não. Mas foi um dos que resistiram. E vejam que essa resistência não foi simplesmente uma resistência de palavras. Chegaram à guerra mesmo. Independente dos números, veja, um exército de 1.500 Guarani é muita gente. Se a gente for pensar nesses 9 povos, 9 povos aí vão ter quanto? No máximo umas 30 mil pessoas, né? Umas 30 mil pessoas. Você tirar 1.500 pessoas para a guerra de 30 mil é muito, né? E aí você vê que ele é exatamente o povo que foi morto lá no dia 10 de fevereiro. Mas aí eu acho que tem uma questão importante, Diego, que a gente tem que falar. Pessoal, o grosso do exército espanhol aqui na América, aqui no Cone Sul da América, mais na parte sul da América, era Guarani. As milícias Guarani participavam das guerras no exército colonial. Então eles tinham experiência de guerra, e não só isso, eles faziam um treinamento semanal de guerra. De dar tiro, né? O Diego falou aqui de produzir, construir, né, o armamento. É claro que eles utilizavam canhões, mas eles utilizavam lanças, utilizavam flechas, né? E claro, para canhão e outras armas você precisa ter pólvora. Eles faziam a pólvora. Então, nas missões existia o domínio da técnica de produzir pólvora. E um dos elementos da pólvora é justamente que saía da urina das pessoas. Uma hora a gente pode conversar sobre isso, né? Como se produz. Eu não sei como se pólvora, tá? Se eu disser que eu sei, eu estou mentindo, estou lendo a partir das fontes dos jesuítas, né? Mas assim, uma pergunta que eu queria fazer, Diego, enquanto eu procuro aqui essa música, é o seguinte: olha só. O CPE que nós conhecemos hoje e o CPE que chega até os Guarani, né, porque você está falando aqui com a turma de Guarani e Kaiowá, nem sempre é o CPE do histórico, né? É um CPE imaginado, né? É um CPE imaginado e mais, é um CPE apropriado, quer dizer, as pessoas se apropriaram da figura do CPE. E teve pais, né, e avós de muita gente aqui que foi nesse encontro lá no Rio Grande do Sul, né, no encontro continental aí dos Guarani. Mas aí a pergunta que eu quero, não sei se é pergunta, mas muito mais um comentário que se você pudesse falar, nessas suas pesquisas, você já chegou a falar com os Guarani sobre o CPE Guarani ou foi a primeira vez? Não, esta agora é a primeira vez e por isso também vim para Dourado falar disso. No próximo ano eu vou para Santo Ângelo, São Miguel também a falar. Mas porque meu trabalho ha sido isso, não? Fazer uma leitura comparada da história, também das reconstruções, e ir fazendo uma recopilação da informação. Mas minha pesquisa também começou no contexto da pandemia. No fechamento da minha casa, eu também convivi muito com CP, então também eu fiz um CP imaginário que é o que
vengo a compartir ahora. Y por eso tengo mucho interés de compartir con ustedes estas inquietudes, este interés también de la historia guaraní, porque tienen aquí muchos conceptos fundamentales ligados a lo que se falaba de Tecocahuazuna, de un grande territorio, porque ahora estamos no Dourado, no Mato Grosso do Sul, falamos do Rio Grande do Sul, onde, para mim também, no Chile, tem a Cordilheira dos Andes, as Pampas Argentinas, a Cuenca do Prata, para chegar a Rio Grande do Sul, não? Então, isso também é muito interessante, pensar o que a TCP hoje nesse contexto, da demarcação, dos conflitos do marco temporal, e também refletir sobre como se vê nas últimas décadas tem uma importância muito importante, porque nós somos do Rio Grande do Sul. Aí falava com o pessoal do Paraguai, na quinta-feira, eles falavam que tem uma escola no Paraguai onde tem uma imagem do TCP. Eu pensaria que no Paraguai o CP não tem repercussão, e sim, tem um CP também no Paraguai. E também no Chile, o CP é muito pouco conhecido, então também é importante para nós, ao outro lado dos Andes, conhecer as figuras da ressurreição e da história. E aí uma pergunta, pessoal, olha só para vocês. O que vocês sabem de CP? Levanta a mão quem já ouviu falar de CP aqui. Eu sei que ele foi um herói apenas. De alguma coisa. Você sabe? É só, a gente está filmando. Não quer falar, não quer. Vem, então você sabe que ele foi um herói. Mas por que ele foi um herói? É isso que eu não sei. De tudo que eu vi mesmo que ele foi um herói. Só vi aqui. Só ouviu aqui. Quem é a primeira vez que está ouvindo falar de CPE? Levanta a mão. De 70, mais de 50 pessoas não ouviram falar de CPE. E os outros que ouviram, você sabe que é um herói. Quem já ouviu, além de CPE ser um herói, quem que ouviu mais? Eu sempre escutava da minha avó que ele foi na vida dele para defender o território, né, que ele se tornou por causa disso. E ela falava muito, né, mas eu não muito bem, porque eu era muito criança, né, porque ela contava, mas eu já ouvi falar muito. Ele morreu defendendo o território. Ó, vamos assim, ó, pessoal. Claro que a gente vai explorando aqui um monte de coisa, né? Isso aqui está mexendo no troço que ele está batendo. Olha só, pessoal. Agora ficou verdinho, tá vendo que maravilha? Pessoal, veja. Mas eu quero chamar a atenção sim, pessoal. Eu acho que tem uma coisa que é interessante na figura de CPE, porque que é exatamente a noção de apropriação, tá? Isso que é dito, né, que é um herói, alguém que lutou defendendo o território e tudo mais, mas veja, eu quero chamar a atenção que o CPE é um herói cristão, é um Guarani cristão, um Guarani inclusive que teria sido criado na casa dos padres, né? Então ele conhecia muito bem o cristianismo, ele conhecia muito bem a missão, ele era uma pessoa de confiança, né? E aí os jesuítas, pessoal, alguns queriam sair, outros não queriam sair do lugar. Então veja, qual era a ideia? A ideia é que os 7 povos que ficavam no território que hoje é o Rio Grande do Sul, saíssem de lá e passassem o rio Uruguai, que é um rio enorme, e fossem para o outro lado. E o Diego fala bem, do outro lado tinha já povos indígenas. Tinha Jabeju, né? Mais ao sul, lá no rio, pelo rio Uruguai, mas era território de outros povos, e esses outros povos não aceitaram serem desalojados para que as missões ali, esses outros povos fossem alojados. E eles não queriam, só podiam levar o quê? Aquilo que podiam levar, e os seres semoventes, né? Algum animal, enfim, mas o grosso dos animais,
nas suas instâncias, eles não podiam levar. E eles dizem: não, nós não vamos sair daqui. Então, no caso, ele foi o herói para os jesuítas. Não. Os jesuítas, ele foi herói, assim, ó, não sei, eu acho que sim e não. Alguns jesuítas não queriam sair, mas não podiam falar, porque a Companhia de Jesus, inclusive, mandou que os jesuítas saíssem de lá. Entende? Porque os jesuítas eram muito leais ao rei. E esse Tratado de Madrid foi feito lá em Madrid, na Europa. Os portugueses e os espanhóis disseram: a gente vai trocar isso daqui, tá? Então, os 7 povos que antes eram da Espanha vai ficar para Portugal, e o Uruguai, que é a colônia do Sacramento agora, que era português, vai ficar para a Espanha. E aí os Guarani pensam: epa, mas que história é essa? Lá é o rei, nós sempre fomos fiéis ao rei, né, na Espanha, agora ele nos trai e manda a gente sair? Não, a gente não vai sair daqui não. E os jesuítas, eles têm ordem para retirar os Guarani de lá, e os jesuítas ficam tentando convencer. De 1750, né, até 1756, os jesuítas estão lá tentando convencer, e não conseguem. E aí que os Guarani, acho que essa história foi bem contada pelo Diego, os Guarani dizem, os missioneiros: nós não vamos sair daqui não, nós vamos ficar. E daí que surge o CPE. E dentro dessa apropriação, né, justamente desse herói que luta pela terra. Mas aí a frase dele, né, que ele teria dito o que você disse, se você pudesse comentar um pouco mais dele. Ele diz a frase: esta terra tem dono, nós a recebemos de Deus e de São Miguel. E o Diego traz um outro elemento, então já tem uma construção mística em cima do São Miguel, né? E São Miguel teria dito, São Miguel, você sabe, né? Aqui o pessoal não é católico, porque o pessoal a maioria evangélico, né? Então, São Miguel é um santo, né? Um arcanjo, aí na pirâmide dos anjos é um arcanjo que está acima dos outros, né? É um arcanjo da cosmologia cristã. E aí teriam sonhado, então, né? São Miguel teria dito para a criança: ó, não é para você daqui não, né? Vocês estão vendo a questão do sonho, a questão da mística aí, né? E aí, talvez essa história, não sei se você vê relação não, aí tem a pergunta, Diego. Será que essa história dessa frase, essa terra tem dono, nós a recebemos do Deus São Miguel, não tem a ver com esse ambiente místico, talvez? Como teoria, né? Sim, eu acho que sim. Eu fiz aí um trabalho Só terminando aqui, só para responder, por favor, a gente entra, tá? Eu fiz uma análise desse momento, porque eu acho que aí começa tudo no São Miguel. Começa a rodar a ideia de que São Miguel foi quem descendeu dos céus. Mas aí é muito interessante, porque os jesuítas falam nas suas documentações que Alonso Tapajós e José de Araju, eles falaram e deram a avaliação de efetivamente o que falou Alonso, a criança, é verdade. Mas depois eu encontrei que o Alonso Tapajós é uma pessoa muito antiga, era dos fundadores do São Miguel. E que no começo do povo de São Miguel é que Alonso Tapajós tem a tradição. E depois que Araju lembra disso. Ele tem o cuento de não é contemporâneo, mas tem uma contemporaneidade na memória, no contínuo do relato. Depois se falava das cartas, o acontecimento da missão de São Miguel. São Miguel, ele é um arcanjo. E como arcanjo ele tem dos anjos, um ser originário na cosmologia. E tem essa imagem, uma imagem do guerreiro. Ele levou a Satanás, a Lucifer, ao interior do mundo, ao inframundo, e fechou a porta para o Lucifer, não? Então,
nas reduções tem talheres, não? Tem muitos talheres de artesãos, onde eles faziam muitas figuras de madeira. E a figura que mais fazia no São Miguel era a figura de o arcángel, aplastando com sua pierna e com sua espada a um português. Não? Porque era a figura do Satanás, do Lucifer, foi reemplazada pela figura de um português. Se pode ver por os bigodes, não? Tinha a figura de um português. Então, São Miguel tem um sentido muito de ir à batalha, tem um sentido muito guerreiro. E o povo de São Miguel tem essa formação de guerreiros que quando vão na batalha, eles vão com uma figura de São Miguel. Então, depois, no contexto das cartas, em 1753, a carta de São Miguel, nas formulações que eles fazem, eles colocam a São Miguel como um garante também de que as terras também são deles. Tem uma dimensão onde está o relato dos jesuítas, tem as visões, que são visões do sonho, visões que São Miguel aparece 3 vezes, não só uma vez. Os jesuítas dizem que Alonso niño y que sua mãe lo indujo a mentira. Isso é porque os jesuítas não podiam aceitar essa teoria, ¿no? de la aparición de São Miguel. Y después de la argumentación no contexto de la diplomacia política, donde São Miguel también tiene una representación dentro da ideia da política do povo de São Miguel. Mas o comienzo de todo é a realidade de São Miguel como uma aparição. Não, só vou chamar agora então o senhor para estar preparado, enquanto isso a gente conta aqui uma música. Pessoal, bom dia. Desculpa atrapalhar a aula, tá? Mas aqui é importante. Prestem bem atenção no que eu vou explicar, porque tem bastante gente com dúvida. Na próxima etapa, todo mundo está me ouvindo? Sim! Na próxima etapa, a maioria vai ter bolsa já, tá? Quem tem bolsa, a pergunta era, o que eu faço? Agora vocês têm que se organizar dentro da cidade. Perguntar para os colegas antigos aonde eles estão ficando, a Dona Luzia, Fortaleza, aonde eles estão ficando, e se organizar com o dinheiro da bolsa, tá? Então, principalmente os meninos, tá? As mulheres que são mães e forem trazer as crianças junto, o curso tem hoje dinheiro para poder pagar essa ajuda para as mães. Senão a mãe tem que pagar. Ah, por que só para as mães? Porque senão a mãe tem que pagar para ela, para a criança e para o papá, né? Então gasta demais, tá? Então, e o pai que tiver filho e está cuidando sozinho do filho, é só me comunicar. Ah, eu sou pai solo, por exemplo, e eu não tenho mãe. Se tiver, não tem problema, tá? Pode trazer também, desde que tenha essa condição, tá? Então, próxima etapa. Quem tem bolsa vai se organizar dentro da cidade, vai se organizar com a hospedagem. Ah, mas eu não recebi a bolsa ainda, não sei. Mas se tiver na conta a bolsa, tem que tirar, gente. Tem que ir atrás do Cássio, pedir como é que se organiza, ir no banco, dá um jeito. Agora, quem ainda não tiver bolsa até na próxima etapa, né, aí sim vai poder permanecer no hotel. Então, é essa a condição. Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida em relação a isso? Sim. Sim ou não? Se tiver alguma dúvida aí, me mandem mensagem, tá? Mas se organizem com a hospedagem com antecedência, porque esses lugares geralmente eles estão, os outros cursos também vai lotando, né? Então tem que se organizar com antecedência. Eu sempre mando lá, antes da próxima etapa, uns 10 dias antes, eu mando no Google Forms lá, que é o link que tem que clicar e preencher. Eu coloco lá, quem é a mãe que vai trazer criança na etapa, né? Aí a mãe vai colocar lá o nome dela, o nome da criança, para poder hospedar no hotel. Eu tenho que mandar essa lista com antecedência. E também a lista, tem gente que não colocou, por exemplo, a babá na lista que eu pedi. Aí quando chega aqui, o cartão da RU não funciona, tem que pensar de outra pessoa. Então procurem colocar, para mim colocar o nome da babá ou do babá junto, tá? Na hospedagem. E também no RU para almoçar.
Porque senão não passa, gente, não pode. Outra coisa, quem tem cartão do RU anterior, da outra etapa ou dessa etapa, não funciona na outra etapa, tá? Então vocês precisam me devolver, ou devolver na hora do almoço hoje, tá? Pode deixar lá ou pode devolver depois, mas não funciona na próxima etapa, principalmente quem está com babá, tá? Não funciona o cartão de novo. Então, o próximo cartão tem que pegar outro cartão da próxima etapa quem está acompanhando, tá? Qualquer dúvida, me mandem mensagem, tá? Faça uma boa viagem e bons estudos no Intercomunidade, tá? Oi? Bom, a propósito de os modos da memória, não? Eu falava da cruz, eu acho que a cruz é muito importante, não? Era uma prática que foi muito divulgada na época. E eu, lendo também os textos desse entonces, eu achei que Cepeda não morreu no Paraguai, não? Ele morreu na Sanga Dominica, perto do arroio de Cacacaí, que se falava. E um dos exploradores do território, ele fala que encontrou outra cruz de pedra, feita no colchão, que também tem uma escrita, mas que ele não pudo decifrar. Essa cruz de pedra foi encontrada no cerro do Batuí, porque se fala nos diários que na noite em que Cepeda murió, hubo muita comoção y él fue en algún lugar en enterrado por sus compañeros. Por eso acho que quizás esa otra cruz era también la cruz de Cepeda, que estaba feita no chão, y era feita de Cepeda. Mas también a realidad o canto, como que se falaba de la pessoa, a velha que encontrou João Simões Lopes Neto, era un canto, ¿no? También era un canto que eu fiz aquí ante o profesor Antonio. Y ainda hoy, este es un registro de 2 años atrás, es una breve canción de 1 minuto y medio, que eu sempre tiraria que tem muitas versões, mas esta é uma música muito bela. Conheça a Ana, ela nem sabe ainda. Y también invitarles a ver este documentario do ano 2012, de hace 2 años no YouTube, que o fragmento que eu falei de Mauricio González é o comienzo do documentario. Esse é o título.
em marca, e anterior, e até mais tremenda agora. De uma coisa, até a vez pode depois, e a denominação, Getúlio, né? 74, como papo. Foi o capaz de 74 vai poder ler tranquilo. Agora, começando a ler para a gente tranquilo, começando a ler para a cultura, para ler para a gente. Como ele não é a mesma coisa que faria, coisa de tranquilo, já não faz um pouquinho de acordo. Agora, eu vou ler o coelho, estou muito empurrado, já não vou coelho, olhar para o acaba, e aí, esse território que a gente está aqui pisando nela agora foi o território do Guarani e sempre foi e é território do Guarani, mas por ganância e por interesse econômico, já na época, esta terra não está mais na mão do povo Guarani. Mas a gente sente ao mesmo tempo que a gente está muito forte, a gente é índio, a gente é guarani, e é um sangue forte, tanto é que ao longo dos 500 anos não conseguiram exterminar esse povo, e esse povo está aqui hoje. O Cepé, o cacique, o grande cacique não morreu. Ele não morreu. Por que ele não morreu? Porque o povo do Cepé está aqui hoje, o santo do Cepé. Você tem o coelho para frente a legislar para o homem.
Bom, aí podem seguir olhando vídeos no YouTube, assim o nome, por aí do sul, filme completo. Porque aí depois uma ronda de Chungarevo de outras partes, muito interessante o material do registro, dos 150 anos da morte de CP e da batalha de Caruaté. Então, pessoal mais. Claro, eu estou aqui, eu tenho um problema sério, você sabe que eu falo demais, né? Mas assim, Rosa, você tem alguma questão, Rosa? Não? Colegas, questões, perguntas. Vamos aproveitar, pessoal, que olha só, vocês vão trabalhar em Geohistória Colonial, alguma coisa depois, possivelmente não vai ser comigo, né? Mas não sei com quem vai ser essa disciplina. Mas a gente trabalhava um pouco da história das missões, mas eu acho que o Diego está aqui e, como eu disse, ele está ficando alguns dias a mais, inclusive vai ficar conosco aqui. Então vamos aproveitar a pesquisa, o saber dele, enfim, que é a forma que a gente tem hoje de acessar esse conhecimento com um pesquisador que trabalha com a história, e não só a história, com a memória de CPE, né? Alguma pergunta, pessoal? Não? Senão eu fico perguntando aqui. Professor? Sim? Vou fazer pergunta para ler em português. Você entende? Pode? Quer fazer aqui? Não, daqui não. Por favor. Por que você se interessou em fazer pesquisa do CP de Araju? Bom, tem relação com o interesse na história das revoltas, não? Tem também meu interesse como filosófico, na minha ideia do mundo. E também por entender a história da América desde o olhar dos povos indígenas, povos originários, desde seu protagonismo também, porque quando uno estuda a história e lê os livros, ou escuta falar aos especialistas, eles nunca falam do protagonismo que tiveram os movimentos indígenas na história. O contexto de CP, además, é um contexto de instalação moderna das fronteiras. Então é muito interessante para compreender as formas em que o Estado-nação no continente foi formando seu método de domínio. Então, nesse contexto, ele representa uma figura da resistência e das lutas, não? Que é um interesse geral pela sociedade, pela vida, mas também o conhecer esse olhar dos movimentos indígenas, das insurgências também. E aí encontrei que o CP era uma figura muito importante, mas que precisava ser conhecida com muito mais detalhe, não? Mas é isso em geral, não? Um interesse é isso. Falar também de algo que no Chile tem muito pouco conhecimento, falar também de um tema de uma época, no século XVIII, muito importante pela modernização do espaço, esta instalação das fronteiras, o começo do Estado-nação como um método lógico de dominação, mas que no olhar da história uno pode notar que tudo foi feito pela violência. Então, o interesse é isso. Já depois também, eu sempre tive muito interesse em conhecer o pensamento, a história dos mundos guarani. Essa foi uma forma também de acercar-me de algum modo também. Mas outro interesse era também conhecer o pensamento, as ideias, as práticas do guarani. Sendo eu um chileno apátrida, não? Eu nasci além do Chile, filho de imigrantes com a categoria de apátrida, não? Também tem uma figura um pouco sem lugar no mundo,
mas também conhecer a CP é uma forma, através da minha imaginação, do meu interesse pelo pensamento, de acercar-me à Terra, a experiência da Terra e a vivência da Terra. Tenho muitos interesses, não é um só motivo, muitos interesses, que depois conhecer em detalhes foi muito apaixonante também conhecer a história da CP e suas interesses. As formas em que a memória presente no tempo, eu acho que é uma coisa maravilhosa da capacidade humana de transmitir a experiência histórica, o conhecimento, e mais de que modo, como é que isso acontece, como é que através de uma fala, de uma história, o tempo passa, pode ser que todos são capazes, ou também o povo guarani tem também uma capacidade de conservação de informação através de certos métodos que na época atual, no desborde de informação, dos celulares, da televisão, dos filhos, toda muita informação constante, o essencial está perdendo nessa abundância de informação. Então, muito interessante que tem muitas formas de conservar a informação histórica, o conhecimento, e a USP tem muita força ainda hoje, por isso os vídeos, por isso a música muito atual, de modo que tem uma demonstração disso, a forma de uma reinsurgência de uma antiga insurgência. Eu também muito emotivo, mas poderia ser. Muito obrigado pela Olha só, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por essa coisa, né, por essa história. Tem uma coisa assim, Diego, que você falou bastante, que é a questão da memória, né? E aí o CPE, ele de fato, ele está na memória, talvez não tanto na memória aqui, né, dos Guarani no geral, mas ele está na memória latino-americana. Então, para vocês terem ideia, os movimentos sociais utilizam o CPE. Os movimentos indígenas, indigenistas de outros lugares, não só aqui, utilizam o CPE. Os caraí, os brancos, utilizam o CPE de uma outra forma, né? Então é um outro CPE. Então cada época vai criando o seu CPE, né? Então tem essa questão da memória aí, como a memória ela vai de fato passando e as pessoas vão se apropriando. Mas a pergunta que eu queria fazer muito mais, olha só. O CPE folclórico que a gente conhece é um CPE que está sendo alimentado. Mas aí a sua pesquisa mostra que existe um CPE histórico que é outra coisa. Que foi diferente, né? Então uma coisa é o CPE folclórico, um CPE que é utilizado aí, ou rememorado e recriado, mas existe um CPE que a gente não consegue saber muito bem quem foi o CPE. Histórico, agora se você pudesse falar assim, esse CPE histórico e esse CPE criado, é possível a gente chegar mais perto do CPE histórico? O que foi o CPE na realidade? A partir das fontes que você traz, você consegue traçar um histórico, quem de fato foi o CPE? Porque quando você diz, por exemplo, que há uma briga, uma disputa, o pessoal de São Luís, então, eu nasci nesse lugar, tá? Ele está falando. Então ele está falando desses lugares, é um lugar onde eu transito e onde eu transitei, eu sou desse lugar lá. Mas assim tem uma briga lá entre o pessoal de São Luís que diz que o CPE é nosso e o São Miguel diz que o CPE é nosso. Bom, talvez essa ideia, essa disputa vai continuar para o resto do mundo, né? Eu acho que as pessoas não vão conseguir achar o CPE histórico, né? Mas então isso ilustra a ideia de que o CPE histórico é muito difícil de a gente ser encontrado hoje, né? E as fontes históricas vão botar sempre um CPE. Claro que os inimigos vão tomar ele como diabo, né? Os inimigos, os detratores, principalmente aí as fontes dos demarcadores, ele é uma desgraça, né? Porque afinal está enfrentando. Os indígenas, eles também. Durante a guerra guaranítica, eles escreviam bilhetes, um mandava para o outro e tudo mais, né? E talvez aí esteja o CPE histórico real, né?
Não sei se você pudesse falar um pouco então desse CPE histórico e esse CPE criado. Porque você já falou, né, desse CPE, como ele vai sendo recriado, mas se pudesse ver exatamente essa dicotomia, essa diferença que há entre esses dois personagens. Né? Sim, é muito interessante. Eu acho que o CP histórico tem muito que aportar ao CP criado, não? Eu acho que a mesma história é uma criação, não tem muito imaginação. E nos registros históricos, na documentação, se fala de eu estudei, eu não estava aí, mas alguém me contou. Tudo não foi visto, não foi algo sempre contado. Mas ainda assim, São Luís, por exemplo, foi um desprendimento de São Miguel, não? Tem muita vinculação de parentesco. Então, fazer a divisão não precisa a data de seu nascimento, se fala em 1724, então ele tinha 30 anos, um pouco mais, no contexto da Guerra Guaranítica, era uma liderança em processo, não? Mas o CP histórico tem muito que entregar-nos pelas formas que ele fazia suas batalhas. Por exemplo, ele praticava muito a piada, muito cronista, como se fala, raízes dos portugueses. É que lembrar que nessa época tem muita cultura de cavalos, não? Todo mundo andava a cavalo, se era muito bom ginete, um cavaleiro, muito bom cavaleiro. E quando ele escapa do forte dos portugueses, ele está em com más condições, eles tomam apresados a este grupo de combatientes guaraníes, porque outros haviam robado os cavalos dos portugueses, ¿no? 100 cavalos que eles roban y los portugueses quieren los caballos de vuelta, entonces por eso toman apresados a estos, os invitan entren a los fortes, le dan vino, os alcoholizan, los engañan, ahí está CP, más CP, él dice, ok, vamos a buscar los caballos, CP va en muy malas condiciones, va amarrado, desnudo, otros pican no forchi, eso. Mas ainda assim, CP logra ouvir no cavalo. E ele fala aos portugueses, vocês não sabem andar a cavalo, e escapa andando a cavalo. Dice que escapa de los tiros, ¿no? Entonces ahí, além do CP também começa no contexto que se fala, ele é muito hábil, muito capaz na guerra, na batalha, nas negociações, ele era muito conhecido. Quando se fala de Santa Tecla, o primeiro posto onde CP arma um grupo de guaraníes de altas missões para fazer resistência aos demarcadores, isso é 300 kilómetros ao sul de São Miguel. Não? Tem entre medio uma cordilheira, uma cochilha grande, não? Esto antigamente era a região do Tapé. Então é muito longe, né? Aí você entende que o espaço que transitava se era muito amplo. Então você pode falar assim, ele recebeu educação cristiana, ele foi provavelmente um filho, uma criança órfã, por isso os jesuítas eles lo habían tomado, criado na casa dos padres. Mas ele era um sujeito em movimento, em trânsito, no território de fronteira, muito intercâmbio com as outras poblações não reduzidas, com os portugueses, com os espanhóis, que tinham muito conhecimento também do contexto do território. Então, eu acho que também ele era muito conhecido. Então, tem alguma popularidade que ajudou a que suas hazañas, como a que eu falei no forte, depois no contexto da guerra, quando ele faz um conjunto de grupos de ataque de dispersão, um método de guerra que é muito eficaz e que no contexto da América, as guerrilhas têm muita importância no século XVIII, XIX, XX,
sigue uma metodologia de resistência. O CP é um pioneiro nesse sentido, mas ele era muito conhecido, então depois a criação em torno a isso era inevitável, não? Um processo que não ia levar, não, a uma transcendência, porque ele não foi a única liderança. Eu falei Rafael Paracatu, Nicolás Pinheiro, Miguel Mairá, Felipe Subanin, tem muitas pessoas. Muito coragem, muita valentia, perfeitos cavaleiros também, mas CP é uma memória que tem vinculação com todo esse coletivo. Eu falo sempre isso, não é CP, é o coletivo que está nesse, é uma memória coletiva, não tem que pensar no héroe, sino nos múltiplos héroes que estiveram allí, nas distintas batalhas, no Daimán, no Yapeyú, no Rio Paco, Jacuí, no Paebaté, tem muitos frentes, e aí sempre morreram muitas pessoas, não sempre CP, mas CP, eu acho que era uma pessoa que tinha muito conhecimento e fez muita coordenação, se fala muito das cartas de CP, ele escrevia muitas cartas, informava outras pessoas através das cartas, então também isso permitia uma comunicação no território muito mais eficaz. Acabam os cavalos e também a escrita. Você chegou a analisar essas cartas? As cartas se falam das cartas, mas tem muito poucas cartas de CP. Tem, quando ele ficou morto, se confiscam as cartas, mas não são cartas que temos em Guarani, são versões traduzidas ao espanhol, e aí se perdem muitos conceitos importantes que estão escritas em Guarani. As cartas que temos escritas em Guarani são feitas pelos cabildos, enviadas para as governações, e eu acho que o único modo de conhecer o sentido das cartas tem que ser em Guarani, porque as traduções, quando uno faz a comparação entre o documento em espanhol ou português e o documento em Guarani, tem muita diferença. Eu pergunto isso porque o Diego ele aprendeu a ler o Guarani jesuítico, aprendeu a falar o Guarani jesuítico, né? Para fazer a pesquisa ele aprendeu uma língua que não existe mais, né? Então veja que coisa interessante, foi na Argentina, né, que você aprendeu a fazer a leitura, né, desse Guarani jesuítico. Podia dar uma palhinha pra gente como é. Podia dar uma palhinha como é, mas você consegue entender o Guarani falado assim ou não? Eu acho alguns conceitos, umas palavras, as expressões completas são muito distintas ao... Eu acho que tem que estar com a linguagem, com a língua para executar melhor, não? Porque no caso jesuítico tem só documentos escritos. Os jesuítas, no contexto das missões, eles fazem seus dicionários, o tesouro da língua. Você aqui trabalhou com Luís de Montoya, que depois vai melhorando, não? Pablo Restivo é um discípulo de Montoya que faz um melhoramento, uma atualização. Então tem todos esses materiais, gramáticas que permitem conhecer essa variante que depois foi desaparecida, mas tem muitas. Quando você toma um documento dessa época, tem que fazer toda uma transliteração, uma segmentação e uma atualização para entender o sentido do texto, mas porque tem muitas a iluminação dos conceitos é muito longe, não tem. Mas aí você acha que nosso Padre, nosso Senhor era o Yandiyá, o Deus era Tupá, não? Então daí você vai, quando as traduções falam de índios, eles falam indiano. Nunca falam de índio, as traduções falam de índio. Como os conceitos que eles traduziam ao espanhol, quizás no contexto para mim, nas assembleias, na comunicação, entre aqueles que tinham uma formação na escrita, entendiam outra coisa, né? Entendiam algo, uma linguagem que tinha uma significação muito mais antiga das missões. Então, pessoal, acho que é mais alguma coisa, senão a gente vai encerrando, porque eu sei que o pessoal já está querendo ir para casa, já é o último dia, está indo para casa já, né?
Foi uma semana muito intensa. Foi intensa, né? Só espere que eu tenho um ladinho para vocês depois, tá? Alguma questão a mais, Diego? Agradecer pela atenção, pela participação, por estar aqui, obrigado ao museu. Eu quero agradecer de coração, Diego, que nós somos apresentados por um amigo comum que nós temos, que é o Carlos Paz, da Argentina, né? E o Carlos nos apresentou. E aí o Diego participa a semana toda do seminário, e aí eu abusei da boa vontade dele e convidei ele para vir aqui hoje. Na verdade, eu estou explorando o Diego, tá? Estou explorando ele. Hã? O Guarani Jesuíta? Como é que é? Dá uma palhinha. Uma frase em Guarani Jesuítico. Ó, eu vou mostrar aqui. Só um pouquinho. Só vou mostrar aqui uma coisinha. Que aí tem o Guarani Jesuítico, tá? Deixa eu achar aqui, só um cadinho. Tesouro de la Lengua. Vamos lá. Cadê tu? Documentos, tesouro aqui. E aí você vai ver como ele se escrevia. Não sei se eu já mostrei para vocês isso. Ó, tá aqui, pessoal, a obra, que é muito utilizada, né? Vamos colocar aí. Esse vai aqui. Tá aí, pessoal. Olha que coisa interessante. Esse é o que eu pesquiso também, né? Vocês conseguem entender, com certeza. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, a alma, só para vocês verem a diferença, né? Opa, passou. Você está vendo? Não é difícil, né? Eu tenho que pegar a alma, onde é que está? Ele tem outro conceito que eu acabei de passar aqui. Ó, vamos pegar esse conceito aqui, por exemplo, ó. Esse aqui, ó, em cima. Pobre, defunto. É isso mesmo? É isso mesmo? Tá. Eles querem que você leia, viu, Diego? Porque esto es español, castellano, guaraní, ¿no? Así. Por eso él aquí faz o conceito, como él lo registró, y coloca los conceptos, ¿no? Costumbre, suelo, folia, y luego él coloca una frase y una traducción. A mí. Solía rezar. Che a mí, a vapor. A vapor a mí. Yo lo solía hacer. Che a mí, a mí, no acostumbraba yo a hacerlo. Entonces, ese es un modo de hacer un concepto, definiciones y después ejemplos. Chami, ainda usa, mas no sentido de costume? Hã? Mas aí não é a mim, é a mim. Por exemplo, o aluno ele tinha falecido. Tem ainda na actualidade, né? Ainda chegou. Ahí, pobre difunto. Es palabra de amor. Un difunto que es amado, que es y el pobre, che, a mí,
pobre de mim, ai de mim. Coitado. Sou eu um pobrecito, coitado, né? Quase o defunto. Mas o que acontece aqui é que este é o primeiro dicionário. E tem muitos que se fala de diacríticos, que são muitas grafías para ter o sentido fonético do conceito, não? Isso. Mas isso depois foi na seguinte versão, no 1720, vai saindo tanto diacrítico que se fala, não? Já não precisa. Já o Guarani moderno, na escrita, não tem praticamente grafias estranhas, né? Bacana, né? Então, mais uma vez, muito obrigado de coração. Volte sempre para Dourados, né? Venha com mais tempo. Eu acho que ele ficou muito aqui na cidade, né? Se ele fosse numa aldeia, ficar uns dias, ia ser uma experiência interessante, né? Você nasceu onde? Não foi no Chile que você nasceu, né? Não, eu nasci na Alemanha. Ah, na Alemanha? Você sabe, no Chile teve uma grande ditadura. E nos anos 80, muitos chilenos saíram do Chile. Minha família viajou para a Alemanha. A Alemanha é um país que nessa época recebia muito migrante. Era muito fácil chegar à Europa. Mas depois que caiu o muro, nos anos 90, minha família voltou para Chile. Eu nasci na cidade de Bonn, a capital da Alemanha dividida pelo muro de Berlim. E eles formaram aí uma colônia de chilenos. Mas eles odiam os alemães. Ainda hoje tem um tio que ainda vive na Alemanha. Porque eles são muito racistas, eles veiam os chilenos e não gostavam deles. Então minha família foi uma colônia com outro chileno. Minha avó foi a primeira a chegar, depois 5 filhos. E aí eu nasci no ano 90 na cidade de Bonn. Então, por isso eu sou a padrinha. Os alemães dijeron, não, você não é alemão. E os chilenos dijeron, você não é estrangeiro. Vive no mesmo lugar, né? Ou como o pessoal da filosofia da libertação chamava de não ser. Somos o não ser. Mas então, obrigado por estar aqui conosco. Hasta